Não, para com isso, não começa mal não. Ernesto, como tem sido ser vereador em Santa Cruz do Capibaribe em dias de tanta contestação pública, em dias em que a sociedade decidiu pegar vocês para Cristo e pregar na cruz da moralidade? Olha, César, isso é de quem entra na vida pública, tem que estar preparado para os bons momentos e também para aqueles em que você tem uma cobrança maior. Eu não sou diferente, eu nunca fugi de minhas responsabilidades, nem nunca abri parada, como se diz, né? Sempre já tive outras missões difíceis, né? Durante esses quase 14 anos que eu estou na vida pública, né? E esse ano, o que está acontecendo agora, eu vejo como uma manifestação natural e principalmente com o advento das redes sociais, onde a população tem uma participação bem maior na vida dos seus agentes políticos. Amanhã as sessões serão retomadas, né? Amanhã, quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, e espera-se uma série de protestos por parte de populares por conta da aprovação do famoso Vale Alimentação. Ernesto, você em algum momento se arrepende de ter participado desse processo para a criação desse Vale Alimentação? Fala um pouquinho sobre esse Vale Alimentação e também sobre essa reação negativa da população. Eu gosto de mostrar, César, né, uma boa parte da mídia não coloca, né, é que a Câmara de Santa Cruz, ela tem o menor salário do Brasil para cidades acima de 100 mil habitantes. O menor salário do Brasil? Do Brasil. Eu já desafiei blogueiros, já desafiei jornalistas a procurar uma cidade com mais de 100 mil habitantes, que é o patamar que Santa Cruz do Capibaribe tem hoje, que tenha um salário tão baixo como o de Santa Cruz do Capibaribe. E eu estou falando do salário de 9.800, que foi o salário que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Vocês chegaram a receber algum salário de 9.800? Recebemos o primeiro mês. Certo. Recebemos o primeiro mês. Que hoje os vereadores recebem menos ainda, recebem R$8.000, um valor que está sem majoração faz 5 anos. Né? Um valor que faz 5 anos que não tem aumento. Podendo cair para 6, é isso? Podendo cair para 6 nessa nova. Agora, César, eu sempre fui muito confiante na decisão da Justiça, porque a ação que o advogado entrou contra os vereadores, o motivo que ele coloca, ele evoca a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode ser criada despesas antes de 180 dias que ela possa ser colocada em prática. Só que eu entendo que salário de vereador, salário de prefeito, salário de secretário, isso é uma despesa que já existe, não é uma nova despesa. E eu entendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala de novas despesas. E o que de fato regulamenta os salários é a Lei Orgânica do município, que é a lei que rege o que acontece em cada município. E aqui na lei orgânica fala que você tem que aprovar antes das eleições. E foi isso que os vereadores fizeram. Então, eu tenho muita confiança que no julgamento do mérito, os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe vão ganhar e vai se retornar ao salário de 9.800, que é o que deveria, de fato, a gente está recebendo. Lembrando que, por lei, a gente poderia chegar até R$12.500, que a gente tem direito, como cidades acima de 100 mil habitantes, a receber 50% de um deputado estadual. Então, isso hoje, inclusive foi frisado por Jéssica aqui semana passada. Né, e mesmo assim, a legislatura anterior aprovou um valor muito abaixo do que poderia ter sido. Por quê? Acho que o momento, principalmente na época, né, o presidente de então, o vereador Afrânio, né, ele entendia que não deveria ter aumento nenhum. Nós entendíamos, né, que o nosso salário, já na legislatura passada, era para ser 10 mil, porque apenas a lei ficou contra vocês naquele momento ou mais alguém? Você tem essa lembrança? Naquele momento só Afrânio. Só Afrânio.
A tramitação daquele processo, daquele projeto que dava a vocês o reajuste, atrapalhou e foi o motivador desse barulho de agora, Ernesto? Começa assim? A tramitação do projeto se deu na hora certa, se deu nos prazos certos ou não? Eu acredito, pela lei orgânica, sim. Não tem nada de errado na aprovação do nosso salário. E o auxílio alimentação entra justamente nisso, de alguns direitos que a Câmara de Santa Cruz do Capibaribe tem e nunca usou. A Câmara de Santa Cruz do Capibaribe é uma das poucas câmaras do Brasil que devolve dinheiro para a prefeitura. Pra você ter uma ideia, só nesse São João agora, em números mostrados pela própria prefeitura municipal, se mostrou que o maior contribuinte com o São João foi o governo federal, que pagou, se eu não me engano, um show de bel, que o valor era R$200 mil. Certo. E a Câmara sozinha deu R$100 mil. Foi o segundo maior contribuinte com São João de Santa Cruz do Capibaribe, superando até o governo do estado, né, onde o próprio prefeito disse que não mandou nenhum tostão. Ele colocou ainda o slogan lá, o brasão, na esperança de receber. Agora há pouco foi anunciado algumas ações da Prefeitura da Saúde, estava lá a participação da Câmara de Vereadores, né, também colocando. Então, uma a nossa Câmara, das duas e parte do dinheiro para a reforma, para a construção do novo laboratório. A nossa Câmara, ela é uma Câmara enxuta, é uma Câmara que tentam falar como se fosse um oásis para vereador, mas quem é de fato vereador sabe, e quem conhece, quem tem proximidade com o vereador sabe que não existe isso. Você não vê nenhum vereador ostentando, você não vê nenhum vereador, vamos dizer assim, como se uma pessoa que ganha muito dinheiro, rasgando dinheiro. Podia dizer assim, você não vai ver um vereador indo para um show de Safadão em Miami, você não vai ver isso, né, com os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Quem ganha dinheiro vai para essas coisas, mas vereador não ganha dinheiro, né? E o principal é que a Câmara de Santa Cruz do Capibaribe é uma Câmara que produz na fiscalização, produz em projetos, produz em requerimentos, certo? A Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, eu gosto muito, César, de fazer uma conta, sabe, que de uma ação só, né, que eu fiz, uma ação só. Como vereador. Tem várias nessa questão de fiscalização. Na época da denúncia da KMC Locadora, nós fizemos a denúncia, toda Santa Cruz sabe, mas o que as pessoas não sabem é que antes da nossa denúncia, a Secretaria de Saúde tinha feito uma licitação, porque, na verdade, a KMC só poderia trabalhar 3 meses, ela foi contratada para 3 meses, teria que fazer uma licitação para uma empresa trabalhar continuadamente. Quem ganhou essa licitação foi a Malta Locadora, que é do mesmo dono da KMC, mas as pessoas não sabiam na época. E essa Malta, em relação aos preços praticados pela KMC Locadora, ela majorou em 10%. Os preços que ela ganhou a licitação eram 10% mais caro do que o preço que a KMC cobrava. Quando teve a denúncia da gente, a prefeitura afastou essa Malta Locadora, desmanchou essa licitação e fez uma nova licitação para a prefeitura. E dos preços que a KMC Locadora praticava, nessa nova licitação, caiu 15%. Ou seja, houve uma diferença, graças à nossa atuação como vereador, de 25% dos valores que eram praticados pela KMC Locadora. E aí você veja, esse valor em um ano dava, a gente fez a conta, dava R$500 mil. Em 5 anos de governo Edson Vieira, eu posso dizer que graças à ação de fiscalização dos vereadores de Santa Cruz, a gente economizou 2.500.000. Aí eu fiz outra conta, César. Certo. Eu fiz a conta que 2.500.000, contando meu salário, o auxílio à alimentação, que a gente nunca recebeu, ainda vai receber, mas já botando na conta, colocando o auxílio combustível, os valores economizados em uma ação só, dava para pagar meu salário durante 17 anos. Então você veja... Ou dos 17 vereadores por um ano. Não, dá muito mais. Dos vereadores daria para 3 anos de uma ação, de uma ação. E aí você vê o tanto de fiscalização que a gente fez, questão de bolo, questão agora mesmo nós estamos
vendo uma questão de projetos, né? Todas as ações de fiscalização vai economizar para a prefeitura. Por que então que você fala de uma Câmara produtiva, de uma Câmara que rende benefícios para a sociedade, uma Câmara que beneficia a população, e quando essa Câmara aprova um reajuste salarial para os componentes dela, para os vereadores, é vista como uma Câmara que, se não agiu ilegalmente, mas agiu imoralmente? Por que que essa a imagem da Câmara não consegue ser vendida como a imagem de uma Câmara que merece esse reajuste? Que esse reajuste é moral e legal, e não legal e imoral, como tem sido propalado aos 4 anos. Isso, veja bem, isso aí é um processo do país todo, né? Tudo que está acontecendo na política nacional, e querendo ou não, o vereador é o político mais próximo da população, né? E é lógico, se você vai falar que vai ter um benefício que é maior até do que o salário que muita gente recebe, é lógico que vai ter uma contestação em relação a isso. Mas eu gosto muito de mostrar, eu tenho que mostrar que para ter uma Câmara boa, você tem que pagar também um bom salário. O desejo, muita gente, nas redes sociais eu vejo muito, o vereador é para ganhar salário mínimo. Se o vereador ganhar salário mínimo, ele não teria condição de fazer o seu trabalho tendo a função de vereador como prioridade. E se, olha, pelo amor de Deus, não usa esse discurso não, senão você era para ter votado em Rodrigo. Você veja a quantidade de... Exatamente, a quantidade de votos que o Rodrigo teve. Né? Lembra dele? É verdade. Rodrigo, o menino branquinho, foi candidato a vereador e disse que quando ele, se fosse vereador, o trabalho dele era para ser um salário mínimo, o salário do vereador. Teve 70 votos. Aguinaldo dava o dinheiro do salário dele todinho. Mas essa história que Aguinaldo... eleito foi, mas... Que Aguinaldo, isso também, há controvérsia. Meu amigo Aguinaldo é gente boa, mas eu era vereador na época, né? Ele ajudava algumas entidades, como todos os vereadores ajudam. Né? Te incomoda essa pecha? Te incomoda essa pecha de vereador que, assim como todos os outros 16, de vereador que quer ganhar uma fortuna, que não merece o que ganha, que vereador, isso, aquilo, outro. Está mais difícil ser político hoje do que em outros momentos, não. Político nunca foi fácil, né? Quem é político sabe que ser político nunca é fácil. Mas você só vai superar isso, você mostrando, você propondo leis. Eu gosto de dizer muito, né? Eu sou o vereador que tenho mais leis aprovadas na história de Santa Cruz do Capibaribe. E não acho que a maioria dos meus votos é por conta das leis aprovadas, mas sim por conta da fiscalização ostensiva que eu faço. Se o seu grupo político voltar ao poder, e quando ele voltar, você aí vai mudar o seu perfil de fazer política novamente, ou vai se manter nessa fiscalização? Quando você vai adquirindo experiência, você vê que algumas coisas que você fez no passado, você deveria mudar. Eu acho que até com minha experiência hoje, mesmo se a gente esteja no poder, o meu posicionamento vai ser diferente do que eu tive no passado, até por conta do modo de política que eu fiz e do perfil de eleitor que eu agreguei por conta da ação fiscalizatória que o vereador Ernesto teve. Ernesto, o que esperar de amanhã? Você amanhã retorna Olha, amanhã, a sessão com os outros vereadores. Eu estou muito tranquilo. Como é que você vai lidar se alguém chegar lá para te xingar, para jogar um ovo no teu carro? Olha, isso aí pode acontecer. Já aconteceu, já teve vezes. Teve uma votação que teve lá de umas contas de Zé Augusto, né, que na época só votaram a favor dessas contas eu e o vereador Diomedes. Né, e a gente foi apupado mesmo nessa reunião, e nem por isso a gente baixou a cabeça de maneira nenhuma. E tanto é que depois o Tribunal de Contas deu razão a Ernesto e a Diomedes. Né? O Tribunal de Contas, que naquela hora estava condenando, né, depois mudou de posição. E depois Fernando, Diogo e... Não, isso aí já foi outro caso. Já foi outro caso? Esse outro caso. Nessa específica... que votou, depois o próprio tribunal, que naquela hora tinha dado uma decisão condenando Zé Augusto, depois voltou atrás e disse, Ernesto e Diomedes é quem estão corretos. Ninguém foi lá bater. Mas teve uma outra votação, que também foi 7-2 e posteriormente
Mas aí foram votações diferentes. Foram votações diferentes. Realmente, Diogo. Sim, amanhã você chega lá e o pessoal está oposição. lá para te xingar, para te vaiar, te chamar tudo no mundo. E aí? A gente tem que estar preparado. Quem está na função de vereador, na função pública, ele tem que estar preparado para os aplausos e para as vaias. Né? Eu estou preparado e sinto também que o presidente Zé Minhoca, conversei com ele, né, também está muito tranquilo em relação ao que vai acontecer amanhã. Me diga uma coisa, você é satisfeito com o Zé Minhoca como presidente da Câmara? Olha, a gente tem algumas divergências, isso é normal, a gente tem divergências. Como tem, né? como qualquer um tem com os outros. E né? tem convergências, né? Isso aí é normal. Eu sou oposição ao partido de Zé Minhoca, isso faz com que a gente se atrite por várias vezes, até pela nossa oposição mais intransigente, né? Mas Zé Minhoca... É melhor a sua relação com ele do que era com a Frânio? Não, acho que é a mesma coisa. Né? Acho que não tem essa diferença, não. Mas eu sinto de Zé Minhoca que ele talvez tenha, com a oposição hoje, um relacionamento melhor do que com membros da sua própria bancada. Coisa que aconteceu com a Frânio também. Né? Coisa que aconteceu com a Quem Frânio não lembra também. como a Frânio e Júnior terminaram, né? O mandato. Eu me E lembro, hoje, né, como está também a me lembro relação deles dois. Júnior Zé Minhoca. Me lembro de Afrânio e Júnior, amigos pessoais, hoje sequer se cumprimentam. Essa informação eu confirmei com uma pessoa próxima. A Frânio e Júnior, durante muito tempo, era unha e carne, né? Eram os fiscalizadores do governo Tonho do Pará. Né? E tudo que faziam conjuntamente. E depois deu no que deu. Ô Ernesto, você falou que pessoas aplaudem, pessoas vaiam, pessoas protestam. Como é que você lida com protestos mais veementes, como, por exemplo, o de Valmir Ribeiro, ex-síndico do Moda Center Santa Cruz? Valmir que pegou pesado, né, que levou para o Facebook no último sábado uma cesta básica, que, segundo ele, será entregue a vocês amanhã. E nessa cesta básica não estão apenas o feijão, o arroz, o macarrão, mas estão questões como honestidade, moralidade, vergonha na cara. Isso atinge, isso agride vocês de alguma forma ou você leva numa boa? Não, incomoda. Agora acho que Valmir está no direito dele. Entendeu? Não vou dizer que não incomoda. Incomoda, mas acho que Valmir está no direito dele. O que ontem, inclusive, eu tive uma entrevista na Rádio Polo e hoje Valmir foi para a Rádio Polo para responder o que eu falei ontem. Né? Uma das coisas interessantes, né, é que eu disse que com Valmir eu não poderia comparar, né, o que eu sou vereador, porque ele nunca foi vereador, mas eu poderia comparar o que eu fui síndico do Moda Center e Valmir também foi síndico do Moda Center. E aí eu falei exatamente na questão de um direito que os síndicos têm, que é de não pagar o seu condomínio. E eu mostrei que quando eu era síndico, eu abri mão desse direito e pagava meus condomínios. Até porque na época nós tínhamos uma diretoria enorme e eu achava que se não pagasse, achava que todos da diretoria colaboravam, e se eu não pagasse, daria direito a outras pessoas não pagarem. Na época, não só eu e Fernando, que Fernando era o tesoureiro, Fernando Aragão. Então a gente decidiu, vamos pagar, todo mundo vai pagar, o Moda Center precisa. Então todo mundo se imbuiu, a gente chegou a ter na época 75% de inadimplência lá no Moda Center, porque as pessoas ainda não tinham a cultura de condomínio. Então, a gente, para dar o exemplo, a gente pagou. E hoje, o Valmir, na sua entrevista, ele admitiu, né, que não pagava o condomínio dele. E disse alto e bom som. Era um direito dele. E eu concordo que era um direito dele. Só que, numa ação que tivemos iguais, eu abri mão e ele usou o direito dele, né, mostrando que era a única comparação que eu poderia fazer com ele. Né? E também falei, né, assim, aí é uma questão pessoal dele, nessa mesma época, quando eu era presidente, Valmir era presidente da ASCAP, e nós tivemos uma reunião, né, porque a fiscalização veio para fechar o Moda Center, na época, porque entendia que o Moda Center era um instrumento particular, e a gente foi para lá para mostrar que na verdade o Moda Center era uma feira que estava se organizando, né, e iria pagar um preço por ter se organizado. E que a gente não estava questionando a questão da fiscalização, mas sim um tratamento diferenciado de Caruaru e Toritama.
né? E que Caruaru, e se fosse fazer uma fiscalização em Santa Cruz, que fizesse no mesmo modo em Caruaru e Toritama. Essa foi. E lá, Valmir, nessa reunião, Valmir foi muito veemente em relação a isso, né? Para dizer que tinha que vir de fato a fiscalização, porque ele era formalizado e não era justo ele pagar os impostos dele e ter a concorrência daquelas pessoas que não pagavam imposto. Hoje, ele, na explicação dele em relação a isso, ele disse que eu deturpei, porque na verdade ele foi pedir uma fiscalização educativa para Santa Cruz do Capibaribe. Quem é comerciante entende de fiscalização educativa da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. É mais ou menos então, umas blitz educativas que tem por aí, né? O que eu quis mostrar, tá entendendo? Foi que Valmir, na hora de defender o direito dele, e a gente não pode tirar, e aqui eu tenho, até porque eu entendi, eu vi, mandaram alguns prints para mim, né, print é moda, e eu vi algumas pessoas incomodadas, né, porque disse que eu citei a ASCAP, mas eu citei só porque Valmir estava nessa reunião como presidente da ASCAP, não é dizendo que as pessoas da ASCAP queriam essa fiscalização também, né, só dizendo que Valmir era o representante da ASCAP nessa reunião, e essas foram as palavras que ele usou. Então, eu acredito que Valmir fez isso porque Valmir estava pensando na empresa dele, né? Valmir, quando deixou de pagar os condomínios lá no Moda Center, né, era um direito dele e ele não abriu mão, ao contrário de mim, que abri mão, tá entendendo? Então, isso é uma questão. Lembrando que esse auxílio alimentação, o vereador tem o direito, mas ele usa se quiser. Qualquer vereador só usa se quiser, né? Então, é diferente as questões. Ernesto, tem alguém... Sem falar, né, que isso é uma questão que até eu esperei até, que eu pedi até que a bancada lá do Rádio Debate, né, parece que a bancada é muito incisiva com uns e muito cordial com outros, né? E assim, alguns outros direitos, como diárias, né, como combustível, como presidente do Moda Center, coisa que Ernesto, quando foi presidente, não usava. Né? Não usava. Ernesto, tem alguém com pretensão política por trás desses movimentos? E aí não especificamente o Valmir, mas são muitos os movimentos, são muitas as pessoas protestando nas redes sociais, nos movimentos, né, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, vários movimentos sendo feitos. Tem alguém com pretensão política? Olha, no meio disso tudo, alguém que queira justamente taxar vocês de uma classe política enfadada para se propor como novo? Se não tiver, era bom que entrasse, né? Porque a política sempre está precisando de pessoas decentes, né? Quando a gente escuta a pessoa, eu não vou me meter nisso não, que isso é coisa de ladrão, isso é coisa de cabra safada, a gente escuta muito. Ora, se você não é isso nem aquilo, aí é que você tem que entrar na política, porque a política precisa de pessoas decentes. Né? Eu espero, se não estão, que entrem. É normal, é normal Alan Carneiro trocar farpas com Jéssica numa semana e Valmir com Ernesto nos dias seguintes? Olha, eu não posso assim dizer. A questão de Jéssica e Alan, né, foi uma questão... São exemplos diferentes. Não, eu vou só dizer assim, foi uma questão de um tapa-buraco que não resolveu nada. Foi quase uma terceira guerra mundial. Isso aí, e quando a gente anda pela PS 160, tá do mesmo jeito. Foi tanta gente querendo ser pai da obra. Eu não acho que né? tá do mesmo jeito. Tá pior. Tá pior. Sim, eu tô dizendo, foi tanta gente querendo ser o pai da obra que resolveram a obra e não deu em nada. Nem deu. E nem vi Jéssica, nem vi Alan dizer assim, olha, me perdoe porque eu briguei por aquilo, mas de fato não resolveu. Né? A minha questão, eu não estou atacando Valmir, estou falando dos direitos, até dizer, você está atacando. Não, eu não estou atacando Valmir, eu estou mostrando uma realidade. E como ele fez uma crítica, se ele fosse da feira, eu não dizia nada, mas como ele colocou honestidade, né, moralidade, então eu tinha a obrigação de mostrar que quando eu e ele exercemos o mesmo cargo, houve direitos que eu abri mão e ele não abriu. Você é consciente que nesse duelo, Valmir versus vereadores, a opinião pública está com Valmir? Sou consciente. Sou consciente porque você sabe que os políticos, né, infelizmente hoje, talvez seja a classe mais marginalizada do Brasil. Mas eu continuo acreditando que a gente só muda as coisas pela política.
né, que sem a política a gente não vai mudar nada. Agora, é lógico que existem os bons políticos e os maus políticos, certo? E você tem que lutar para fazer a política boa. Nós estamos aí agora, né, com um processo, né, com um presidente para ser investigado. Nós estamos aí precisando de 342 votos, 342 deputados, né, deputados que possam dizer que o presidente tem que ser investigado, porque o presidente também é um cidadão comum. E a gente sabe que muitos, até dos que receberam votos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, até o que eu votei na eleição passada, né, que eu votei em Luciano Bivar, na eleição passada. Luciano Bivar, Ricardo Teobaldo e Bruno Araújo, os três deverão votar pelo... Eduardo da Fonte, será que não vai também, não? Também, né? Então é a hora, tá entendendo? De a gente começar a separar os bons políticos dos maus políticos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre 2018. Deixa eu voltar aqui à questão do Vale Alimentação, desses processos que estão sendo ingressados contra vocês na Câmara. Né? Foram dois. O primeiro reduziu de 9.800 para 8, travou o reajuste. E outro que pede a volta do salário de 2012, se não me engano, né? Que era de 6 mil. Me ajuda aí nessa questão. Isso. Tem alguma figura política por trás desse advogado? Olha, eu queria acreditar... Já chegou aos seus ouvidos algum Isso com certeza já, mas uma coisa que eu não posso provar e uma coisa que eu não gosto nem de especular. Esse cidadão, ele não só fez isso em Santa Cruz. Mas tem alguém que ligou para ele e disse: vem aqui em Santa Cruz, que aqui tá dando na canela, papai. Pode ser que tenha tido. Né? Agora, ele vem fazendo isso em várias cidades, ele não só fez aqui em Santa Cruz. Ele ganha quanto numa ação como essa? Se ele ganhar essa aqui de Santa Cruz, ele vai ganhar algo em torno de 600 mil reais. Por isso, assim, o que ele ganha 600 mil de onde? De onde é esse dinheiro, esses 600 mil? Da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Ou seja, o povo de Santa Cruz não economiza R$1. Isso. Vai sair talvez até mais caro para a população de Santa Cruz. Por que vocês não estão sendo competentes para passar essa mensagem para a opinião pública? Olha, quem tem que passar isso aí de fato é a presidência da casa, né? Talvez a comunicação da casa esteja com falha e não esteja fazendo a defesa devida que deveria fazer. Você, Jéssica, Júnior, Carlinhos, são vereadores mais eloquentes, de discursos fortes. Estão sentindo falta disso? De uma aparição, de uma exposição? Porque eu já disse aqui. Eu já disse ao presidente aqui. Olha, internamente nós já fizemos essas queixas. Porque o pau pode quebrar lá dentro, papai, que ninguém na rua Siqueira está sabendo, não. Já vi outros vereadores também cobrar isso do presidente e espero que ele resolva com o mais breve possível essa questão. Se vocês tiverem sucesso nos dois pleitos, volta para 8, volta para 9.800, vocês abrem mão desse Vale Alimentação? O Vale Alimentação agora é lei, não tem como abrir mão, certo? Isso aí, quem vai dizer se você vai precisar ou não, é a sua necessidade. Né? É a sua necessidade. Então, isso aí hoje não adianta dizer que vai acabar, porque não vai, porque é lei, já foi sancionada, né? Já é lei, o prefeito não vetou, então não adianta. Isso aí é tentar bater no gol. Agora, mesmo que seja agora, tá lá o 1.200, não é obrigado o vereador usar. Você se voltar para 9.800, você abre mão dos 6.200? Ô César, eu fizeram essa pergunta ontem na coisa, eu disse que é um caso a analisar, certo? Hoje, certo, minha atual situação financeira me impede de dizer a você que hoje, na situação que está, eu vou usar. Eu vou usar, não vou negar não que eu vou usar. Agora, voltando ao salário, que é um caso a se pensar. Me diga uma coisa, algum dos vereadores, tanto da sua bancada quanto da outra, se você teve conhecimento disso ou não, alguém quis se torar nesse... Alguém já chegou ao teu ouvido, Ernesto, corre que fulano está dizendo que vai para o microfone e vai dizer, eu abro mão, porque isso aí vai fragilizar demais os outros 16, olha, se alguém fizer isso. Ligaram uma vez para mim, dizendo que o vereador Carlinhos, e aí eu falei que o Carlinhos era mentira, Carlinhos de maneira nenhuma fez isso, foi a única pessoa que chegou ao meu ouvido e eu consultei ele disse que não. É o momento mais conturbado do Legislativo de Santa Cruz nos últimos anos? É um dos momentos, né, vamos dizer assim, onde o sentimento da população não está de acordo com o sentimento
dos vereadores. E é uma Câmara renovada, né? É uma Câmara renovada. O quê? 60%, Ernesto? 50%, 60%, né? Mais de 50%. Mais de 50%. 58%. Né? Mais de 50%. Um número muito alto. Vamos fazer o seguinte, se for o caso a gente volta a falar da Câmara, mas vamos falar um pouquinho de 2018, porque o PT decidiu, você já havia, inclusive ontem aqui eu falava com o Jason, que você já havia pronunciado isso, na sua última vinda aqui, há uns 3 meses atrás, né? Por coincidência ontem eu disse, eu vou ler o que foi que eu falei, que às vezes você... Né, eu vou ler. E exatamente o que eu falei para você aconteceu. Aquilo que? Tim por tintim. Eu sou profeta, né, César? Não, você tem suas informações. Ernesto, mas você viu que tudo que claro, eu disse que aconteceu, que eu disse que a aproximação de Armando Monteiro com Bruno, com Mendoncinha, iria causar um desconforto, né? Que aí o que eu não tinha previsto era a questão das votações. Isso. Né, aquilo ali foi antes de votação de reformas. De votação, que aí agravou mais esse distanciamento que existe hoje entre Armando e o PT, né? Mas eu faço feito outro, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Quando você diz isso, é o quê? O PT voltar atrás de ter candidatura própria? Não é de voltar atrás, mas às vezes Armando pode voltar atrás. Quem sabe, né? Você acha que Armando pode apoiar o PT? Quem sabe? Às vezes, né, César... A candidatura de Marília Reis é para partido ponta virada, não? Dentro do PT eu estou sentindo caminhando para isso. Muito mais do que eu pensava. A candidatura própria é pré-batido ponta naquela virada? época, quando eu estive aqui, existia uma corrente que desejava mais. A gente sentia por parte, por exemplo, de João Paulo, de Humberto, de Tereza Leitão, de algumas pessoas que detinham mandato, né, uma certa resistência ao nome de Marília. E hoje eu não vejo dentro do PT nenhuma resistência ao nome de Marília. Né? Eu sinto Marília cada vez mais forte dentro do partido e vejo também, né, dentro da população um sopro grande de renovação com o nome de Marília. Marília, ela não é só um rosto bonito. Marília é uma vereadora e uma política de posições firmes, né, em defesa dos trabalhadores, né, em defesa de causas que têm grande, como é que a gente diz, grande influência dentro das redes sociais. Então Marília é um nome, além de ser muito bom, um nome com grande potencial de crescimento. Ernesto, quando se define isso? Quando se define que tem candidato próprio e que é Marília? O que foi decidido. Já foi definido, né? Foi definido. Pronto. E o nome, né, o nome ficou de ser acertado até o final do ano. Mas eu digo a você, vamos dizer assim, se fosse aqueles cavalinhos do Fantástico que tem... Seria o que está mais à frente. Que Marília seria o Corinthians. O só tinha o Naldo atrás. Bem na frente. Esse sopro de renovação amparada numa figura rodada da política como é Lula, dá certo? Olha, Lula... Se Lula for candidato... Apesar de ser rodado, como você diz, mas Lula é um nome que tem resposta. É porque ele não é renovação como ela é. Exato. Mas Lula é um nome que, assim, para o país, né, relembra tempo bom. Né? E quando relembra tempo bom, né, as pessoas... É a saudade que eu gosto de ter. Fazer isso. Aí, segundo o poeta, amigo, já era a saudade que ele gosta de ter. O poeta do cangaço diz que é a saudade que eu gosto de ter. Ele hoje está tão simpático com essa jaqueta preta. Ernesto, como fica a situação para você? Revive aquilo de 2014, aquele filme que eu não sei sinceramente se vale a pena ver de novo para você, para o Grupo Taboquinha. Revive aquela situação conflituosa de Armando de um lado, vocês do outro. Aliás, de Zé Augusto de um lado e vocês do outro, agora com Armando e com Marília. Eu espero que não. Naquela entrevista, eu já disse a você, e pegou muita gente de surpresa, você deve lembrar disso, claro. Quando eu disse que se Armando estivesse no mesmo palanque de Edson Vieira, era muito difícil Zé Augusto votar em Armando. Lembro. Né? E eu continuo com essa mesma opinião. Armando vai estar no palanque de Edson Vieira? Olha, o que está caminhando, vamos dizer assim, Armando hoje conversa, né? Ele tenta uma conversa com o PT, que se distanciou, querendo ou não, desse final de semana para cá, ontem, inclusive, ele deu uma entrevista muito dura a Magno Martins em relação a isso. Então, Armando estava conversando com todo mundo. É lógico que
talvez a partir de agora exista mais um entrelaçamento entre Armando, Fernando Bezerra, Bruno e Mendoncinha, né? Hoje é bom lembrar, né, que a oposição ao governo Paulo Câmara, né, passa pelo PT de Humberto Costa, passa pelo PTB de Armando Monteiro, passa pelo Podemos de Ricardo Teobaldo, passa pelo PSDB de Bruno Araújo, passa pelo DEM de Mendoncinha, passa pelo o PRB do bispo Océsio, né? Passa pelo partido de Silvio Costa e passa por Fernando Bezerra Coelho. E passa por Fernando Bezerra, que ainda está no PSB, mas diante das últimas notícias a gente sabe que possivelmente Fernando Bezerra Coelho vai ficar ou com o PMDB ou com o PSD. Certo? As pessoas apostam no DEM, mas pode saber que Fernando Bezerra ou fica com o PSD ou com o PMDB. E aí, assim, a situação do governo Paulo Câmara é muito difícil. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, vocês vejam as consequências já do afastamento do prefeito Edson Vieira, né, que isso fica Você bem acha claro. que Edson hoje já está afastado politicamente? Essa semana teve o Pernambuco em Ação. Pernambuco em Ação, que é a imitação do oposição. Pernambuco em Ação. E meu amigo Jairo estava lá, e eu sei que Jairo não vai me deixar mentir, que as informações que eu tive lá é que Edson Vieira ficou recanteado no local lá, sem a presença normalmente que tinha de secretários do governo, ele ficou num canto afastado. E se você abrir hoje os blogs, você não vai ver nenhum blog de Santa Cruz. Mas se você abrir os blogs, você vai ver que o governo do estado anunciou uma grande soma de dinheiro para o Agreste de Pernambuco, inclusive contemplando cidades. Mas ele não já anunciou para a cidade de Santa Cruz quando esteve aqui? Contemplando cidades como Brejo da Amadeus, contemplando cidades como Jataúba, contemplando cidades que arrodeando Santa Cruz, e Santa Cruz está fora desse novo pacote de investimentos. Entendeu? Que pacotes de investimentos que antes, sempre que tinha, Santa Cruz era inclusive a cidade agraciada com o maior número de recursos. Certo? Dessa vez, Santa Cruz não está nesse pacote, que já mostra também que o governo do estado já sabe, né, as intenções de Edson Vieira de se candidatar a deputado federal, e é lógico, se ele se candidatar vai depender do humor que vai estar Bruno Araújo. E o humor de Bruno Araújo agora é exatamente contra isso aí. Manda um abraço aqui para Toninho Silva, lá da Palestina, e para meu amigo Henrique Dantiel. Na questão dos anúncios bom dia, César, bom dia, Ernesto, bom dia aos ouvintes que devem estar todos ligados no espaço aberto e dando um banho, né, na concorrência. O Ernesto, quanto aos anúncios que você falou, aquela questão era do Agreste Central, certo? Aí tanto foi dado tanto ênfase ao Agreste Setentrional e os outros agrestes nos anúncios dos investimentos, certo? No caso... Jataúba estava lá de bicão, né? De bicão, de bicão, tá? Mas é isso. Agora, a turma de Bruno Araújo estava toda lá, certo? Eu percebi, eu vi algumas fotos. A própria Raquel Lira... O São Joaquim deu uma pisada de bola, porque naquela hora ele podia ter cobrado. A festa do padroeiro não vai ter esse ano. Não vai ter a Romaria do Frei Damião. A Romaria do Frei Damião foi cancelada. E o prefeito de São Joaquim lá era para ter aproveitado aquela hora e ter falado, porque eu mesmo não sabia. Os argumentos utilizados por Joãozinho não, pelo pároco lá de São Joaquim, são diretamente ligados porque a festa não é da prefeitura, né? A festa é da paróquia. Mas mesmo assim... São ações que deveriam acontecer partindo do governo do estado, porque a recuperação de estradas, segurança, ao menos foi o que o pároco alegou para a suspensão, para o cancelamento do evento, Ernesto. O que é que o eleitor de Santa Cruz pode esperar para 2018? Olha, César, eu acho que 2018 vai ser uma eleição muito diferente, né? Em que sentido? Uma eleição onde eu acho que ainda o que tem aí para estourar de Lava Jato ainda não estourou tudo. Não sei ainda se os candidatos postos vão ser esses candidatos que estão sendo postos pela imprensa. Você acha que tem como Paulo Câmara não ser candidato à reeleição? Ser Geraldo Júlio?
Eu acho, se Paulo Câmara não for, Geraldo Júlio também não é. Até porque o que tiver de pegar, pega um e pega o outro. Porque são muito próximos, né? Se aparecer as acusações, se o que a gente escuta nos bastidores, né? Nos bastidores. Né? Não só de Paulo Câmara, não só de Geraldo, mas de Fernando Bezerra Coelho, né? De Bruno Araújo, de vários políticos que estão sendo citados. Né? Você veja que essa semana foi preso o André Vieira, né? Que é o proprietário da Arcos Comunicação, que envolve uma série de políticos pernambucanos, né? Envolve uma série de políticos pernambucanos que poderão, né, dependendo do que André fale, né, já que ele está preso e às vezes existe coisa chamada delação premiada, poderá modificar totalmente o contexto da política local. Então eu acho que ainda o que hoje de fato é cedo discutir os nomes. É lógico que podemos ter novamente Ernesto no Palanque Zé Augusto, não? Eu acho difícil, acho que o partido da gente está unido. E se Zé Augusto não abrir mão de apoiar Armando? A gente mostrou, mas eu acredito que Zé Augusto é candidato, Zé Augusto precisa de Ernesto. A gente pode não ter o mesmo candidato ao governo, que eu não acredito que a gente vai estar com um nome só. Mas pode ter. Mas aí a gente vai ter a eleição de deputado, a gente vai apoiar Zé Augusto. Depois do segundo turno se junta disso, né? Normalmente vai acontecer isso, né? Se, né, Marília não surpreender e ganhar logo no primeiro, né, César? Ernesto, obrigado pela tua vinda, um forte abraço. Boa volta amanhã aos trabalhos. Mandar um abraço aí para Edivanildo Adelino, Luiz Alves, né, minha amiga Lila de Buzim, meu irmão Ricardo, Silvaldo Luana, Paula Bruna, né? Inclusive aqui o Carlos Ribeiro, ele diz, de repente ele abriu mão, Carlos Ribeiro, que é irmão de Valmir, ele abriu mão do benefício de não pagar a taxa do condomínio, porque não tem loja nem banca. Eu tinha loja e tinha banca na época que eu abri. Caro Carlos, né, que está mandar um abraço para Zé Gato dizendo que a Romaria de Frei Damião não foi cancelada. Foi sim, foi a informação que eu vi ontem pela manhã no Bom Dia Pernambuco. Infelizmente eu participei daquela Romaria. Lá do padre de lá. Eu vi a entrevista dele no Bom Dia. E a música oficial é uma música composta por um filho da terra de Santa Cruz do Capibaribe, né? A música oficial lá da Romaria de Frei Damião, a música é a música de Zé Augusto em homenagem a Frei Damião, é o hino oficial lá da... Eu recebi release eu vi ontem pela manhã a entrevista dele no... desmanchado, a entrevista do padre ontem pela manhã no Bom Dia Pernambuco, pois não, Jabson? Bom dia, César. Inclusive eu estava assistindo também o TV Asa Branca à noite, né, e estava falando sobre esse caso. Até o prefeito falou que ia ver se tinha uma possibilidade de tentar recapear o asfalto, que por conta da buraqueira, né, que está, então dificultou um pouco. Aí não sei se aconteceu isso, ele conseguiu, né, fazer um recapeamento igual se faz aqui na peça. Torcer para que tenha acontecido. Agora, o que eu vi do padre ontem, 7 horas da manhã, é que não haveria evento. 7 horas da manhã no Nordeste. Você está vendo pressão, já é outra coisa. Vamos aguardar para ver, né? Porque eu participei dessa Romaria e é um grande evento, é um mega evento. Ernesto, obrigado pela vinda. Valeu, César. Obrigado aí a Jabson, a Jairo, o controlista. Jabson, Jairo e Jael, 3 Jotas. Ainda tem J. Oliveira, J. Lima e J. Neto. E Jason. Rádio J. Vai passar a JFM. Ernesto, até mais, até breve. Valeu, César. Vamos fazer o seguinte, 11h01, vamos pro bloco, daqui a pouco eu volto.